Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Kátia Rodrigues. Aqui no meu canal eu lanço uma série de mensagens, de testemunhos também. E para você que já está acompanhando, nós estamos aí num processo do estudo de discipulado de um livro que foi assim, tremendamente importante no meu processo de aprendizado, de crescimento espiritual e também pessoal, que é esse livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Esse livro foi assim de uma ajuda muito grande na minha vida, no meu caminhar, me ajudou no processo, né? E vem me ajudando. Aliás, cada vez que eu retorno a estudar esse livro, é uma nova visão, é um novo entendimento. Então, ele é engrandecedor, ele é edificante demais na nossa caminhada, no nosso crescimento espiritual, né? Ele nos dá a proporção da gente entender e compreender o que Deus tem feito, do que Deus está fazendo em nosso redor, no nosso agir, né? E ele fala que Deus busca um relacionamento conosco, né? Porque é isso que Deus quer. Então, que nós conheçamos a Ele, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Nós já vimos aí na unidade 1, nós falamos sobre a vontade de Deus. Na unidade 2, foi olhando para Deus o tema. Na unidade 3, que Deus busca um relacionamento de amor. E agora, na unidade 4, que nós damos entrada a partir de hoje, nós vamos falar sobre o amor e o convite de Deus. Então você está convidado a para dar continuidade nesse processo lindo que Deus te busca, que Deus te chama a ter um relacionamento com Ele. E eu creio com toda certeza que você já tem vivenciado isso. Por isso, divide aí com a gente as tuas experiências, o que Deus tem feito já ao teu redor que você tenha percebido. E eu te peço para que toda vez que você vai fazer esse estudo, você ore pedindo ao Espírito Santo para que te dê essa compreensão, né, desse estudo, para que o Espírito Santo comece a ministrar na sua vida de forma que fique uma coisa bem clara do que Deus está fazendo. E hoje, na unidade 1 do dia, na unidade 4, perdão, desse dia 1, nós vamos falar sobre o que é conhecer mais a Deus. Então, eu te convido a que você fique atento, que você ore, que você peça a compreensão, o discernimento, o entendimento ao Espírito Santo, para que você possa entender e você venha conhecer Deus por nomes. A gente vai ver através dessa unidade que nós vamos conhecendo Deus pela experiência, por nomes de Deus, pela provisão de Deus e pelo grande eu sou. Vai ser lindo também essa trajetória. Então, eu te convido, vamos embora nessa? Vamos dar início ao nosso estudo? Unidade 4, dia 1, conheça Deus. Um bom estudo para você e que Deus te abençoe. Bom, pessoal, então vamos aí dar início a mais essa unidade. Graças a Deus, chegamos na unidade 4, entramos no dia 1, aonde o tema nos convida a conhecer Deus. Eu conheço Deus mais intimamente à medida que Ele se revela a mim através das minhas experiências com Ele. Nessa unidade, nós vamos dar o prosseguimento no enfoque do relacionamento de amor com Deus. Você vai ver que o chamamento para o relacionamento com Deus é também um chamamento para trabalhar com Ele. Se você quer conhecer a vontade de Deus, precisa responder ao seu convite para amá-lo de todo o coração. Para executar os propósitos do seu reino no mundo, Deus opera por intermédio daqueles a quem ama. No decorrer dessa unidade, nós vamos ver a maneira de como Deus convida as pessoas para trabalhar com Ele na sua obra.
Então vamos conhecendo Deus pela experiência. Você não ficará satisfeito em saber apenas alguma coisa sobre Deus, porque conhecê-lo de verdade só é possível por experiência, quando ele se revela a você. Veja bem, quando Moisés estava diante da sarça ardente, perguntou a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? O que lhes direi? O que foi que Deus respondeu? Eu sou o que sou. E ainda disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Quando Deus disse, eu sou o que sou, ele estava dizendo, eu sou o eterno ser, eu serei o que serei. Ele estava dizendo, sou tudo de que você precisa. E nos 40 anos seguintes, Moisés passou a conhecer Deus pela experiência como Jeová ou Yahvé, o grande eu sou. Na Bíblia, Deus tomou a iniciativa de se revelar às pessoas pela experiência. Frequentemente, quando Deus se revela a alguém, essa pessoa dava um outro nome a ele ou então o descrevia de outra maneira. Para o hebreu, o nome da pessoa representava o seu caráter ou descrevia sua natureza. É por isso que encontramos com frequência outros nomes ou outros títulos para Deus dado após um evento que levou um personagem da Bíblia a ter uma experiência pessoal na sua presença. Na Bíblia, os nomes, títulos e as descrições de Deus, elas se revelam a maneira como os personagens vieram a conhecê-lo. E na Bíblia também é prova da revelação de Deus ao homem. Cada nome dado a Deus é a parte dessa revelação. Por exemplo, José e os israelitas lutavam contra Amaleque. Moisés assistia à batalha de cima de uma montanha próxima. Quando ele levantava as mãos para Deus, os israelitas prevaleciam. Quando abaixava as mãos, os israelitas começavam a perder. Deus derrotou Amaleque por meio dos filhos de Israel naquele dia. Moisés então construiu um altar ao qual chamou O Senhor é a minha bandeira. A bandeira é o estandarte que é levado à frente do exército para indicar que ele representa. O Senhor é minha bandeira diz que somos povo de Deus, que ele é o nosso Deus. As mãos erguidas de Moisés davam glórias a Deus constantemente, indicando que a batalha era de Deus e de Israel também. Como o povo Israel passou a conhecer melhor a Deus e quando percebeu que era povo de Deus e por isso pôde declarar, o Senhor é a nossa bandeira. Eu vou pedir para que você veja em Êxodo, no capítulo 17, do versículo 8 ao 15. Que aí narra essa passagem que eu deixei agora para você. Vamos ver outro exemplo? Eu vou pedir agora para que você abra em Gênesis, no capítulo 22. E você vai ler do versículo 1 ao 8 e vai me responder. Número 1. O que Deus mandou Abraão fazer? A resposta está no versículo 2, tá bom? Número 2. O que você acha que o versículo 8 indica a respeito de Abraão? Número 3. O que Deus fez por Abraão? Está no versículo 13, a resposta. Número 4. Que nome deu Abraão ao lugar? A resposta está no versículo 14. Número 5. Por que Deus prometeu abençoar Abraão? A resposta está no versículo de 15 a 18. Deus estava em processo de desenvolver o caráter de Abraão, para que ele pudesse ser um pai de uma nação. Por isso ele colocou a fé e a obediência de Abraão à prova, o que levou a Abraão a ter uma crise na fé. Ele tinha fé de que Deus proveria. Ele ajustou a vida para agir calcado na fé, que ele tinha que Deus era o provedor. Ele obedeceu a Deus.
Quando Deus fez aparecer o cordeiro, Abraão passou a ter um relacionamento íntimo com Deus pela experiência que ele teve como o Deus provedor. Agora eu vou pedir para que você fique bem atento num relato do autor, numa narrativa que ele faz, porque ele, como um pastor, eu acho muito interessante ele colocar com as experiências que ele teve para Deus, e eu vou passar uma aqui para vocês, tá bom? Que ele diz assim: como pastor de estudantes universitário, eu costumava chamá-lo para conversar tempos em tempos. Eu sabia que eles passavam por um período de mudança súbita. Eu queria ajudá-los a tomar decisões importantes. Sherry, uma aluna do curso de enfermagem, veio ao meu gabinete. Eu havia orado por ela e por aquilo que Deus estivesse operando na sua vida. Conversamos sobre o seu pai, que era alcoólatra. Conversamos sobre a sua decisão de continuar ou não o curso de enfermagem. Então olhei para ela e disse: Sherry, quero que você saiba que Deus indicou-me que preciso orar sobre um esposo para você. Está falando sério, pastor? Perguntou ela. E eu disse: Sherry, saiba que eu estou falando sério, sim. Já que você tem um pai alcoólatra e passou por tantos problemas e tanta dor, creio que Deus quer lhe dar um homem maravilhoso para amá-lo de verdade. Quero que saiba que a partir de hoje estarei orando para que Deus lhe conceda um esposo maravilhoso e amável. Ela chorou. Nós dois começamos a orar para que Deus trouxesse alguém com quem ela pudesse compartilhar a vida. Uns 3 meses depois, Deus trouxe para nossa igreja um jovem maravilhoso, estudante de engenharia. Eles ficaram apaixonados um pelo outro e fiz a cerimônia de casamento de ambos. Eles hoje têm 2 filhos e servem ao Senhor fielmente. A última notícia que tive dava conta de que estavam realmente muito felizes. Como Sherry, saiba que Deus era o Deus capaz de conceder-lhe um esposo. Ela confessou o senhorio de Deus e depois começou a vigiar e orar. Ela estava pronta para receber a pessoa que Deus havia para lhe dar. Ela teve que obedecer e receber quando Deus revelou-lhe sua escolha. Assim, ela passou a conhecer Deus como provedor de parceiros matrimoniais. Agora eu vou pedir para que você descreva um evento pelo qual você tenha experimentado a atuação de Deus na sua vida. O que você lembrar, você escreve aí nas suas anotações. E depois que nome você usaria para você descrever o Deus que você experimentou? Abaixo você vai ter uma relação, logo a seguir, de nomes, títulos, descrições de Deus. Eu quero que você circule os que descrevem Deus da forma que você já tem experimentado Ele pessoalmente, tá bom? E aí você vai colocar em evidência a forma que você vê Deus através das suas experiências com Ele. Se o seu tempo permitir, faz alguma anotação aí no seu caderno, de alguma experiência que tenha levado você a conhecer Deus dessa maneira aí que você circulou. Eu tenho várias espécies, circulei muitas coisas. Então, diante da minha experiência, eu tenho os meus relatos. E assim você também vai ter os teus relatos. Então, você vai identificando o que Deus representa para você nessas palavras. E aí, você tendo um tempo, você coloca aí nas suas anotações. Você percebeu que conhece Deus pela experiência? Você poderia também circular um dos nomes e não pensar numa experiência em que Deus tenha agido daquela maneira. Por exemplo, você não poderia conhecer Deus como o consolador na tristeza, sem ter experimentado o seu consolo numa hora de tristeza. Você passa a conhecer Deus quando Ele se revela a você. Você o conhece quando o experimenta. É por isso que colocamos o título desse estudo, de Conhecendo Deus.
Agora responda para mim. Como se conhece Deus pessoalmente e intimamente? Deus é conhecido mais intimamente à medida que ele se revela a alguém, pelas experiências desse alguém com ele. Vamos para a nossa revisão? Eu peço para que você ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou versículo que quer que você compreenda, aprenda ou pratique. E aí você vai colocar no seu caderno qual foi o versículo ou afirmação mais importante que você viu hoje. Depois, com as suas próprias palavras, você vai reescrever uma oração de resposta a Deus. E depois, o que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje. Agora, vamos para o resumo? Primeiro ponto. A única maneira de conhecer Deus é pela experiência quando Ele se revela a mim. Em segundo ponto, conheço Deus mais intimamente à medida que Ele se revela a mim por minhas experiências com Ele. Bom, e assim nós finalizamos aí a nossa unidade 4 no dia 1. E que Deus abençoe a sua vida e vamos dar continuidade nesse estudo que tem sido abençoador. Até um próximo estudo, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe.